A hora que o GTA sair, irmão, vai mudar a indústria, hein? Não é só a indústria do videogame não, hein? Não é só a indústria do videogame não, hein? Vai ser um, vai ser um baque aí, acredito que na indústria do entretenimento em geral, tá? Indústria do entretenimento em geral, GTA 6, a hora que sair. Porra, brincar não. Vocês estão no hype, mano? Tem gente aí que tá com vontade? A galera que tá no chat aí. Estão com vontade, mano? Estão no hype do GTA 6? Fala a verdade aí pra mim, vocês aí, cara. Oi, Bia. Sebastião tá me mandando oi. Beijo, meu filho. O filho agora tá bem. Tranquilo. Passou uma semaninha aí doente aí. Uma semana de preocupação. Vida de pai, né? É isso. Mano, GTA 6, vamos lá. GTA 6, eu tô no hype. Tô com um vídeo aí do Felipe Boni. Tô curioso pra ver, cara. Eu vivi o lançamento do GTA V. Eu lembro, 2013. Setembro de 2013, se eu não me engano. Mano, eu vi loucura, assim, cara. Eu tenho uma lembrança de entrar numa loja americana, cara. Assim, aqui em Campo Grande. E a fachada da loja americana era só GTA V, tá ligado? Só GTA V. E aí eu lembro que a gente ia lá e perguntava, né? A galera chegava lá pra querer comprar o jogo. A fachada da loja era só GTA V, mas o jogo tava em falta. Não tinha mais, já tinha esgotado, tá ligado? E a galera já tava comprando por encomenda, tá ligado? Assim, comprava pra quando chegasse o lote já tivesse vendido. Eu tenho essa lembrança, tá ligado? E eu arrumei logo um piratão na primeira semana, né, mano? E já zerei o jogo na primeira semana de lançamento, né? Me internei em casa. Eu lembro que eu ia trabalhar, mano. Eu lembro que eu ia trabalhar e eu ficava trabalhando, eu ficava pensando no jogo, tá ligado? Eu trabalhando assim, eu ficava tipo, porra, caraca, cara, doido pra ir pra casa logo, cara. Quero saber o que vai acontecer. Saber o que vai acontecer no jogo agora, cara. Porra. Mano, aí, GTA V foi fenômeno. E, cara, eu tenho, assim, certeza que, cara, assim, como que eu conheço da Rockstar, né? Todos os últimos lançamentos da Rockstar. A Rockstar é uma empresa que não costuma falhar, né? Eu acredito que o GTA 6 vai vir para revolucionar. Assim como o 5 fez, tá ligado? Vamos lá, vamos assistir. Vídeo do Felipe Boni aí. Vídeo do Felipe Boni. A indústria dos games está fodida com GTA 6 e ninguém quer admitir. Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é por que a indústria dos jogos entrou numa crise que não sei se sai. Então hoje nós vamos falar sobre os gameless que não falam de amor. Muita gente vai falar que os estúdios perderam criatividade. Outros vão dizer que os diretores estão desconectados do público. Outros vão dizer que os jogadores simplesmente se cansaram desse tipo de jogo aí. Só que se a gente analisar um pouquinho sobre essa questão de economia política, materialismo histórico, a gente vai ter outra conclusão aqui, que essa falta de criatividade não é a causa da crise. Ela é, na verdade, esse sintoma que está mais visível, porque o problema de verdade é o nível absurdo de risco financeiro que foi criado pelo próprio modelo ali de produção desses jogos. E o que está acontecendo hoje na indústria dos games é muito parecido com o que aconteceu em Hollywood, né? Porque no cinema ali tem custo de produção, de efeito especial ali, né? O CGI, campanha de marketing global. Levando em consideração que Red Dead Redemption 2 ainda tenha coisas inéditas a serem descobertas, imagina a dimensão do GTA 6. Cara, então, o Red Dead Redemption 2, cara, é um jogo que ele tem uma mecânica que é absurda, né, cara? O jogo tem um ecossistema próprio, né? Os NPCs do jogo, eles têm vida, né? Eles têm rotinas, né? Isso é muito, porra, isso é muito foda, né, cara, na mecânica do jogo, né? E o GTA 6 provavelmente não, já é
confirmado que vai ter isso, né? Também. E isso cresceu tanto, cara, que o único fracasso, agora ele começa a representar um risco muito grande para as empresas. E aí, para reduzir esse perigo, os estúdios, né, começam a apostar só em franquia conhecida, né, em remake, em universo compartilhado. Mas isso também vai cansando a galera. E aí, aqueles filmes de orçamento médio que sempre serviram, né, para testar a ideia nova, por exemplo, eles vão praticamente desaparecer. E aí, essa inovação vai sendo empurrada para produção independente, para nicho muito específico. Deixa os caras que se fodam lá tentando alguma coisa. E os jogos, cara, eu acredito que chegaram no mesmo ponto, tá? Que quanto mais caro fica produzir um jogo, menos é a liberdade para você criar uma coisa diferente. E se a gente analisar, tipo, há um pouco mais de 10 anos atrás, né? A gente estava começando aquela competição dos jogos com filme, né? Nós tivemos o Avatar ali em 2009, que teve um orçamento de 237 milhões. Mas quase na mesma época ali, né? Um pouquinho depois, né? O GTA foi lançado em 2013, o GTA V, né? GTA V teve o orçamento de 265 milhões. E hoje produzir um jogo AAA tá meio que nessa faixa aqui, tá? Qualquer AAA aí vai gastar aí 300 milhas, né? 400 milhas. E isso transforma cada lançamento numa aposta de vida ou morte para um estúdio, né? E videogames não vivem só de criatividade. Eles são produtos industriais. São moldados por relações de produção. Temos um monte de gente trabalhando aqui dentro. E também as ferramentas, né? Os meios de produção que estão disponíveis nessa época. E aí, quando um único jogo depende do trabalho de centenas, né? Ou até mesmo milhares de pessoas, e isso considerando aí 5 anos, 6 anos, 7 anos, até 8 anos, e aí essa estrutura econômica da empresa, né? Que é formada ali pelo orçamento, pela pressão dos acionistas também que ficam enchendo o saco ali direto, e as tecnologias que estão disponíveis hoje, isso vai acabar aqui, meus amigos, definindo quase tudo. Vai definir o design, vai definir muitas vezes a própria narrativa dos jogos, vai formatar a direção de arte. E, cara, até mesmo, né, se for parar pra pensar, as mecânicas ali do jogo, né? Tu não pode ficar inventando muita loucuragem ali. Então, nesse ambiente que isso tudo que ele falou é o que está englobando só o orçamento, galera. O orçamento é exatamente isso, né? É toda a base, né? a gente está de capitalismo financeiro que está aplicado, né, no entretenimento. Não soube explicar, não. Também não entendi muito o que eu falei, não. Reduzir risco virou prioridade máxima. E as empresas precisam gerar retorno constante para justificar investimento gigantesco. E aí isso vai levar também àquela coisa de modelo de monetização zoada pra cacete lá, né? O Games as a Service, que muita gente está tentando fazer, mas não está conseguindo direito. Começa a rolar umas coisas zoadas tipo GTA 6, que versão standard não vai ter umas missões da versão Deluxe, sendo que a Standard já é mais cara que um valor num jogo normal. E a Deluxe é mais cara, tem uns acessos a mais ali para umas lojas, umas missões, umas coisas assim. Mas o GTA 6 é um caso tranquilo, vamos dizer assim. Os caras sabem que vão fazer muita grana. Mas empresas que estão mais nesse risco, a gente vai ter um resultado que é uma linha de produção de jogo tudo meio parecido entre eles. Nessa... Aconteceu isso na época do GTA V, né? Quando o GTA V saiu, a Ubisoft lançou o Watch Dogs, né? E eles tentaram vender o Watch Dogs como se fosse um GTA, né, em São Francisco, né? Como se fosse... Só que, pô, cara, quando você ia jogar o Watch Dogs, era um bom jogo, né? Mas como ele foi vendido como um outro GTA, né? Ele não chegava nem próximo, né, do que era o GTA. Se ele não fosse vendido como um novo GTA, né? Como um outro GTA... Pô, de repente teria sido um jogo, né, com aceitação muito melhor, né, cara? Porque era um jogo bom, né? São os produtos que estão tentando agradar todos os públicos ao mesmo tempo ali, mas eles acabam sem identidade própria. E é justamente por isso que eles fracassam no mercado que já está saturado. Então é sobre essa loucura que a gente vai entender aqui nesse vídeo. E eu já quero aproveitar e agradecer os membros que fazem parte desse canal. O apoio de vocês é fundamental para eu continuar esse trabalho aqui no YouTube. Se você quer receber os vídeos do canal com antecedência, poder sugerir próximos vídeos também, receber vídeos exclusivos, inclusive as bases filosóficas do canal em forma de aulas. Para tudo isso tem um botãozinho abaixo do vídeo, começa com meia coxinha por mês, mas caso você não possa
Se tornar membro, a vida continua. Deixa pelo menos o joinha, isso já ajuda a levar o vídeo para mais pessoas. E também não esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde os próximos vídeos e vamos tocar a ficha aqui. E aí, meus amigos, a gente precisa então analisar a indústria de forma mais estrutural. Esses autores aqui, o Nick Dyer Witherford e o Greg DePolter, eles lançaram esse livro aqui chamado Games of Empire, Capitalismo Global e os Videogames. E eles defendem ali que os jogos tornaram uma das mercadorias mais representativas do nosso capitalismo global de hoje. Porque pensa assim, meu amigo, os games, eles não são só, né, entretenimento. Eles são produtos digitais que vão combinar muitas coisas. O que eles vão combinar? Vão combinar exploração corporativa e internacional, né, aquela desgraceira de pegar gente de outro país para fazer trabalho merda. Às vezes não tão merda, mas muitas vezes trabalho merda. Inclusive eu falei do pessoal do Jogabilidade que tá a desgraça news. Cara, eu não falei por mal, tá? Eu escuto Jogabilidade desde a época que era downloading. Não consigo ouvir todo dia porque hoje eu sou praticamente um idoso, mas eu vi um episódio que eles falaram o meu nome e eu só quero deixar claro que a desgraça news é porque o mercado tá uma desgraça mesmo, tá? Então não tem muito o que fazer. Mas voltando aqui, o que mais que tem? Tem também o tal do trabalho cognitivo, né? Programar, escrever, criar arte, compor música, projetar sistemas. Né? E toda a parte criativa, também né? temos outra coisa, que é o reforço de certas visões de mundo também. Esse livro também, Monster the Arcade, pelo Jamie Woodcock, vai falar algo parecido. Eles vão mostrar que o trabalho que é necessário para construir esses mundos virtuais grandes, ele é muito alienado, porque os estúdios eles funcionam como uma espécie de fábrica, só que é digital e é moderna. E vai ter muito trabalho precarizado e um desgaste constante ali. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou arquiteto. E eu trabalhei em escritório de arquitetura grande e era muito nessa pegada também. Tu fica pilotando software de desenho, de modelagem e tu acaba o dia meio mongolzão ali. Só que eu acho que nos jogos é até pior, porque muitas vezes eles deixam de enxergar a obra como um todo. Porque cada pessoa ali vai fazer uma tarefa especializada e eles perdem a conexão com o resultado final do jogo. E aí, pra gente conseguir entender melhor essa crise, a gente precisa pensar em como esse capital está sendo composto, investido. Porque pensa assim, a tecnologia está avançando. E com esse avanço, as empresas começam a investir mais em infraestrutura, começam a investir mais em motores gráficos, começam a investir também em inteligência artificial ou outras ferramentas de desenvolvimento. Só que o peso do trabalho criativo humano, ele começa a ficar menor quando a gente começa a observar o tamanho total do investimento. Vamos dizer que o tamanho total do investimento era esse quadradão aqui, o humano era isso aqui, e aí vai acontecendo uma coisa tipo isso aqui. Então, na indústria, nessa busca por gráfico cada vez mais realista, isso é um dos principais motivos para essa explosão de custo. E vamos lá, né? Quando você tá fazendo um jogo, quanto mais um personagem 3D parece com um humano, aí rola aquele lance do Kenny Valley, né? Que qualquer pequeno defeito começa a chamar muita atenção, causa um estranhamento. Eu lembro muito do... O quanto mais realista você tentar fazer um jogo, mais o sarrafo tá lá em cima, né, cara? Então você é obrigado a colocar tudo nos mínimos detalhes, né? Um exemplo que a gente viu foi do Crash Bandicoot, né? Que quem assistiu o vídeo que a gente fala sobre o Crash, como foi programado, né? Programado no ódio do Crash Bandicoot, a gente viu lá que o Crash ele era toscão, né? Ele era com aquela cara meio quadradona, meio esticado, meio tosco mesmo, porque era mais fácil de programar ele e fazer o jogo rodar daquela forma no videogame, levando em consideração o hardware do videogame, do que tentar colocar tudo nos mínimos detalhes. Se fosse tentar colocar o gráfico do jogo nos mínimos detalhes, ia afetar a parte de jogabilidade do jogo, que é a parte mais foda do Crash Bandicoot hoje, tá ligado? Mass Effect Andrômeda, em que o pessoal reclamava muito das feições dos personagens, das animações também. O jogo saiu ali, né, era uma sequência de Mass Effect, uma franquia consolidada, 3 jogos muito bons, joguei todos eles, e aí o Andrômeda surgiu muito esquisito. A galera reclamava tanto que eu nem joguei, e por isso que chegar, né, no nível de realismo que é esperado hoje, custa muito mais que custava 10 anos atrás. E antes uma equipe pequena conseguia criar ali personagens carismáticos. Hoje, para alcançar o padrão, né, que o marketing vende como nova geração, tu precisa investir muito em captura facial, simulação de cabelo ali fio por fio, iluminação com ray tracing, tudo que é... E é tudo coisa
coisa que vai perder pra IA, né, mano? Infelizmente, né? A gente sabe que o futuro do game hoje é isso, cara. Vai ser inteligência artificial até o talo, mano. Não adianta a gente ficar achando que vai mudar, não vai ter e tal, vai ter como fazer e tal. Mano, vai ser, cara. Infelizmente, a parte gráfica de jogos no futuro, inclusive parte mecânica também, talvez, tá ligado? Vai ser tudo inteligência artificial, cara. Tecnologia cara. Só que cada melhorinha visual, isso exige um aumento que é desproporcional de custo. E é para conseguir uma evolução gráfica que muitas vezes o jogador normal não vai perceber, os estúdios acabam triplicando a equipe. E aí o orçamento dispara, só que o preço do jogo não acompanha esse crescimento. E os jogos foram subindo de preço também no decorrer dos anos. Antes era ali os $50 como padrão, depois subiu para 60. E agora tem gente cobrando 70, 80. E claro que vão enfrentar bastante resistência. E aqui eu trouxe uma ideia de evolução de custo dos jogos. GTA 3 2001 saiu $5 milhões. GTA 4 2008, 100 milhões. 20 vezes mais Só investimento. foi mais caro, GTA né? 5 foi 3 vezes mais que o GTA 4. Não chega a 3 vezes, né? 265 milhões. Lembrando, né, que o GTA 3 foi um sucesso gigantesco ali. 4 já consolidou aquele modelo blockbuster, né? E o 5 faturou 1 bilhão em 72 horas. Que investimento que tu faz, que tu recupera nesse tempo. Aí nós temos o Immortals of Aveum, por exemplo, esse jogo aqui, que saiu 125 milhões. E isso aqui já foi um desastre comercial daí. O estúdio foi dizimado. Starfield da Bethesda, ruim, tá? 400 milhões. Mas foi Ó, o Starfield, cara, esse Immortal of Aveum é um jogo ruim, cara. O jogo é ruim. O Starfield é 400 milhões, mas assim, cara, se você for esperando algo muito mundo aberto, ele meio que engana, né? muito usado ali para Mas subsidiar é um jogo muito foda. o Game Pass, né? Que inclusive vale um vídeo novo no canal. Que tá numa situação muito complicada aí. E que foi um jogo, pô, que eu fui empolgadaço pra jogar. E é muito paia, né? Tinha também o jogo do Esquadrão Suicida. Demoraram uma cara pra fazer esses jogos. Esse aí é Torraram ruim mesmo. 200 milhões. E tiveram uma perda aí de 200 milhões em receita. Então foi um resultado muito ruim. O Concord saiu de 200 a 400 milhões, foi desligado ali em 14 dias. Uma grana gasta, mais um jogo ali genericaço. Skull and Bones, joguinho de bar... Ruim demais, cara. Ruim demais. Mano, eu acho, cara, que jogos assim, igual o Concord, hoje já tá meio passado, né, cara? Tá ligado? Eu acho que a gente já pode tentar ver alguma coisa diferente, né? Gasta mais um jogo ali genericaço. Skull and Bones, joguinho de barquinho que demais. saiu muito ali do Ubisoft. Assassin's Creed Black Cara, então, é um Black Flag da Ubisoft, só que com um gráfico muito bugado, cara. Tudo muito bugado. Pô, zoado. Flag. Jogo caro e zoado. o Assassin's Creed 4, que inclusive tá voltando aí, né, com uma versão atualizada. Diz a lenda aí que gastaram de 650 a 850 milhões. Não dá pra ver muito isso aqui aplicado no jogo, não. Fracasso comercial e Ubisoft nem comentou em relação às vendas. Se não comentou, Não, quer dizer que foi horroroso. O jogo foi abandonado, mano. E aí GTA 6, né, estimativa. A estimativa mais comum é que custou 1 bilhão, mas tem matéria que fala em 1,5, 2 bilhões, tem algumas especulações de 3 bilhões, mas eu vou deixar 1 bilhão aqui. E aí tem estimativas aí na pré-venda do GTA, que ele vendeu aí já de 15 a 22 milhões de cópias, mas tem gente falando de 30, 39, não dá pra saber. Mas com certeza já faturaram 1 bilhão e pode chegar a 3. Mas enfim, o que eu quero dizer Mano, os caras fizeram 1 bilhão em uma hora. Só na primeira hora do jogo, os caras fizeram 1 bilhão. Primeira hora de pré-venda, os caras fizeram 1 bilhão, mano. com isso aqui é que se um jogo tá custando aí entre 200 a 300, 400 milhões para ser produzido, a conta para dar lucro ela é brutal, né? E ainda as lojas digitais ficam com uma parte da grana. Normalmente vai ser 30%. E ainda tem que descontar outras taxas ali, né? Distribuição, a publisher ali também recebe uma grana. E aí, na melhor das hipóteses, vai ficar ali em torno de 40 e poucos dólares por cópia vendida. Com
com sorte. Então cada joguinho desse aqui precisa vender pelo menos uns 6 milhões de unidades pelo preço cheio ali, não com desconto, só para recuperar o investimento inicial. E isso antes de considerar ali o lucro, né, distribuição física e também os custos de localização para outros países. Então essa matemática cria uma regra ali que praticamente nenhum diretor consegue ignorar. O jogo não pode ser feito para um público específico. Ele tem que ser meio que o Jota Quest ali, não pode afastar fã de ação, não pode afastar jogador casual, quem curte ali um RPG também, ou quem compra o jogo mais pelo visual. E justamente por isso, vários desses projetos eles acabam tentando agradar todo mundo o tempo todo. E aí a consequência é um produto gigantesco, caro, cheio de sisteminha diferente ali, mas muitas vezes sem uma visão criativa clara. Outra coisa que piorou muito a situação também, que você vai encontrar como ponto comum em vários desses jogos, como Skull and Bones, você vai encontrar no Concord, você vai encontrar no Suicide Squad, no Starfield acho que você não encontra, mas no GTA V você encontra, no GTA VI com certeza vamos ver um novo nível desse negócio, que é o jogo como serviço, né? A ideia é tratar o jogo como um software ali, que você paga mensalmente. Ou... Starfield não tem isso, cara, porque... o jogo da Bethesda, né, cara? A Bethesda não costuma fazer isso, né, cara? Eu acho que, pô, o Skyrim Online demorou muito pra aparecer, né, cara? Eu acho que eu nunca nem joguei o Skyrim Online, tá ligado? Paga por adendos ao longo do tempo, né? As empresas perceberam que vender um jogo a cada 5, 6 anos já não estava sendo suficiente para sustentar estúdio com mais de 1.000 funcionários. E aí a solução vai ser... Não, então, o Assassin's Creed Black Flag, que é o Assassin's Creed do Pirata, Sintra, esse Assassin's Creed, cara, ele é legal, cara. Só que os Skull and Bones, cara, eles simplesmente pegaram só a parte de luta de barco, colocaram um jogo separado e falaram assim, aí ó, lançamos um jogo novo, super revolucionário. Entendeu? Até porque a Ubisoft, ela tem essa mania, né, cara? Até mania de lançar um jogo mais ou menos vendendo como se fosse, meu irmão, o jogo mais revolucionário da história, né, cara? Transformar o jogo num serviço permanente ali. Só que ao invés de vender o jogo com uma experiência completa, né, de começo, meio e fim, foi assim que eu aprendi a jogar videogame. Eu comecei jogando ali com o Atari 2600, depois fui pro Master System, e pra mim o jogo sempre tem que ter fim, cara. Mas na visão dessa galera, isso começa a funcionar como uma plataforma que é criada pra gerar renda continuamente. Eu também acho que o jogo tem que acabar, mano. Jogo, pra mim, eu só gosto de jogar jogo que acaba. Esse negócio de ficar alimentando, pá, jogando... O GTA, cara, eu jogo o modo história e largo o jogo. Ficar nesse negócio de jogando o modo online e tal. Até tem um modo online lá do GTA V. Jogo de vez em quando e tal, mas não é a minha pira, mano. A minha pira é jogar jogo de campanha. Entrar, pegar o jogo, jogar uma campanha do jogo do início ao fim, zerar o jogo, guardar. Quando me der vontade de zerar de novo, eu vou lá, pego o jogo e jogo. Ali. Só que esse modelo encontra um limite muito simples, né? E qual que é o limite? É o tempo, porra. Eu tô aqui gravando vídeo, quero estudar, quero trabalhar outras coisas da minha empresa. Tenho família, tenho minhas crianças, tenho um monte de coisa. E aí a gente começa, né, ter esses mundos virtuais que exigem muito da nossa atenção. E aí o lazer começa a virar meio que um segundo emprego, né? Tem que ficar fazendo um monte de tarefa no jogo aí. E se você parar pra pensar, tem muita gente mantendo mundinhos vivos e estão ao mesmo tempo gerando valor pra empresa e sem receber nada em troca. Só que o dia tem 24 horas e a nossa atenção é limitada. E claro que não vai ter espaço para todo mundo fazer um jogo como serviço. E pensa assim, ó, para um jogo como serviço dar certo, vamos dizer assim, o pessoal do Concord, vamos fazer um jogo como serviço que vai ser um sucesso total. Eles vão ter que fazer essas pessoas aqui abandonar esses outros jogos. O cara vai ter que abandonar um pouquinho aqui do GTA V. Outros caras que estavam jogando aqui, sei lá, o Suicide Squad, ele vai ter que vir pra cá. Ele tava jogando Fortnite, tava jogando Call of Duty, tava jogando... como é que chama aquele jogo lá? Aquele da Blizzard, esqueci o nome, de tirinho lá. Overwatch. Então a experiência tem que ser muito memorável, porque é um comprometimento muito grande. É basicamente fazer o cara sair de um casamento e ir pra outro. Não é um namorinho ali. Outro jogo que foi criado aí, né, pela Band, os criadores ali do Halo. São jogos de dedicação, né, cara? Eu não consigo ter dedicação pra jogar uma parada dessa. O jogo pra mim é início, meio e fim. É isso. Comecei o jogo aqui, vou jogar, vou matando mestre, matando. Chega lá no final, mato o chefão, acabou o jogo. Eu ganhei uma conquista. Demoraram 4 anos pra fazer o jogo. Envolveu a equipe aí com mais de 300 pessoas. Daí Essa isso aqui... parada de ficar o tempo todo ali, mano, jogando o mesmo jogo. Pô, parece que o jogo não acaba, cara. Parece que tu tá jogando
e o jogo não acaba. Parece que você tá jogando a mesma fase pra sempre, entendeu? Pô, não dá não, mano. E foi transformado num extraction shooter cooperativo, totalmente, né, voltado para aquela experiência entre jogadores mesmo. Só que ao mesmo tempo que eles desenvolviam o Merton, eles também tinham o Destiny 2. E aí começou a cair a quantidade de pessoa ali que tava jogando. E uma galera já conquistada, uma comunidade ali. Então, mas é por isso que funciona, porque você tem uma galera que fica injetando dinheiro no jogo, no mesmo jogo, né? O jogo fica farmando dinheiro ali. Não é só a venda do jogo, né? O cara compra o jogo e ele continua colocando dinheiro dentro do jogo, né? Porque ele tem que comprar arminha, comprar skin, né? Essa parada toda, né? E aí, pra tentar manter Merton no cronograma, a Band vai ter uma reestruturação grande ali. Teve um monte de funcionário demitido em 2024. Alguns foram para outros setores da Sony também. E ano passado, a Sony declarou perdas ali, redução do valor de ativos da Band, que chegaram a 766 milhões. Lembrando que a Sony comprou a Band por mais ou menos 4 bilhões. Só que quando o Merton foi lançado daí, o público interessado por shooter já tinha diminuído bastante. Então é complicado, né? Você torrar 4 anos e aí você chega lá no final dos 4 anos e encontra um outro cenário. Muitas vezes, né, aquela tendência já passou. Então é mais um exemplo, né, cara, onde essa ideia de monetizar, ele acaba ocupando mais espaço que a proposta criativa. Mas aí assim, pô, se GTA dá tão certo, por que as outras empresas simplesmente não fazem um outro GTA? E aí, meus amigos, existe um conceito, né? O conceito da concentração de capital, né? Porque a Rockstar ela não está operando na mesma condição que os concorrentes ali. Ela acumulou uma quantidade de recursos que praticamente está eliminando o risco financeiro de um projeto novo, né? Como eu falei, GTA lançou ali, gastou 265 milhões, faturou 1 bilhão em 72 horas, 3 dias. Pode dizer que eles estão quase fazendo um monopólio? É isso? Dias. Boa parte do risco inicial já tinha sido recuperado ali. Só que o GTA Online, ele continua. Até hoje. Tem a assinatura aí do O GTA V, cara, sai atualizações e sai série de jogos, né? Toda semana, né, cara? Tá ligado? Todo mês, né? Tu entra lá no GTA Online, ele tá todo modificado, atualizações ali, novas missões, novas histórias, né? Só que aí com o boneco que você fez, né? Pô, o GTA V é absurdo, tá ligado? GTA Plus é um fluxo constante de dinheiro, mais ou menos $1 milhão por dia. E o GTA 6 vai ser o software mais caro da história, esses de 1 a 3 bilhões aí. Mas a Rockstar consegue fazer isso porque GTA deixou de ser só um videogame, né? Hoje é uma franquia gigantesca, um evento cultural. O mundo vai parar de produzir ali no dia que lançar o GTA 6, que tá para dia 19 de novembro. E aí ninguém consegue competir nessas condições. Pensa ali para uma Ubisoft, uma EA, qualquer outra publisher, eles tentarem disputar esse espaço diretamente, tu tem que investir bilhão e esperar anos sem qualquer garantia de retorno. E para investidor executivo isso não é aceitável. Inclusive teve o reboot do Saints Row em 2022, que eu sempre achei uma franquia muito da fuleira, mas isso aqui foi um fracasso. E eles gastaram centenas de milhões tentando competir nesse mesmo segmento que o GTA, e a empresa ali, a Volition, acabou encerrando a atividade depois de mais de 30 anos de história. Então isso mostra, né, cara, que não dá pra só copiar a fórmula da Rockstar. Pô, eu acho o Saints Row, cara, um jogo bem zoado, cara. Comparado com GTA, eu acho o Saints Row bem zoadinho mesmo. Acho bem maluco. Pô, sei lá, cara, o jogo é confuso. Tem que competir com uma empresa que acumulou tanto capital e tem uma força tão grande na cultura também. O Sleeping Dogs é maneiro. O Sleeping Dogs é resposta. Tem, né? E eles operam numa escala que é inacessível hoje para qualquer concorrente. Só que aí quando os custos eles ficam altos demais e lucro começa a cair, aí as empresas começam a buscar a solução mais antiga do capitalismo, né? Que é cortar despesa com trabalho. E é justamente isso que a gente está vendo acontecer faz alguns bons anos já, desde 2022. A Xaxarma aqui do Xbox mandou uma braba esses dias aí. Não consigo traduzir essa desgraça aqui no X, mas está escrito aqui. Esse é um e-mail importante que eu mando hoje para todos os empregados do Xbox. Hoje nós estamos começando a reestruturação mais significativa da história do Xbox. Depois de consideração com cuidado ali, eu fiz uma decisão difícil de reduzir nosso time para aproximadamente 3.200 funcionários até ali o ano fiscal de 2027. Isso vai incluir aproximadamente 1.600 vagas de trabalho eliminadas hoje e ainda 4 estúdios vão deixar o Xbox para um novo
no gerenciamento. Eu reconheço que essa reestruturação de um ano cria, né, desafios adicionais. Infelizmente, não é possível fazer todas as mudanças necessárias num único dia. E eu queria ser direta sobre a escala. Eu sei que é doloroso. Essas mudanças vão afetar pessoas que colocaram sua criatividade em construir o Xbox. Muitos se juntaram a nós através de aquisições, enquanto outros foram recrutados para cá e entraram porque amavam essa indústria e amavam o Xbox. Mas as decisões de hoje não refletem o seu talento ou dedicação. Eles vão falar: nosso negócio hoje não é saudável. Nós estamos operando em margens que são de 3 a 10 vezes mais baixas que plataformas comparáveis e negócios aí de publishing, né? E bababá, tá foda, não sei o que lá. Alguns estúdios vão ser remanejados para outros lugares. Os times estavam muito fragmentados. E aquela manda uma muito doida de verão. Eu quero o Xbox que seja uma das poucas companhias que entretém mais de 1 bilhão de pessoas a cada dia e dá a todo mundo a oportunidade de criar e se conectar. Ela quer que 1/8 do planeta esteja conectada no Xbox todo santo dia. Então é foda, né, meu irmão? Mas ficou muito claro que quando eles compraram dezenas de estúdios naquela doideira de aquisição, isso criou uma estrutura muito grande para ser sustentada. Só que a Microsoft não foi a única, não. A Epic Games, aí alguns meses atrás, mandou mais de 1.000 pessoas embora também. Ao mesmo tempo, reduziu o investimento em projetos menores para concentrar recursos nos produtos considerados estratégicos para o futuro da empresa. Epic Games tem o Fortnite, né? Se não tá bom nem para quem faz Fortnite, quem dirá para nós? Mas aí, meus amigos, pensa assim, ó, tá caro produzir nos Estados Unidos, tá caro produzir no Reino Unido, tá caro produzir na Europa. Vai sobrar para quem esse negócio? Esse desenvolvimento vai começar a migrar para onde a mão de obra é mais barata. E é aqui que a gente ganha importância, né? E ao mesmo tempo que a gente é um dos maiores mercados consumidores de jogos da América Latina, movimentando 13 bilhões por ano, a gente também é um fornecedor grande de serviço para estúdio internacional. Então vai rolando aquele outsourcing. Então muita empresa brasileira vai começar a produzir cenário, produzir animação, fazer algumas programações, alguns testes também. Essas etapas do desenvolvimento de jogos grandes. E É aí que aparece um Zibo. Aí que aparece, não, tô de sacanagem, né? claro que uma equipe brasileira vai ser muito mais barata, mesmo com um nível técnico semelhante. E o setor de games cresceu 695% em uma década aqui. Passamos de 150 empresas para 1.042. Tivemos também um marco. Pô, cara, o Godfather, cara, é o Poderoso Chefão. Eu joguei o... Eu tô ligado nesse. Esse era do Play 2, se eu não me engano, né, cara? Esse jogo, ele saiu pro Play 2, né? O Poderoso Chefão, Godfather. E eu joguei aqui, cara, eu fiz umas gameplays aqui ao vivo, jogando o Mafia, acho que era o Mafia 2, que eu tava jogando. Maneiro pra caraca, cara, que é um jogo que é na mesma pegada, O né? legal dos jogos, isso foi assinado aí em 2024. Dessa legislação nova Jogão, começou a né? reconhecer oficialmente o setor, criou um enquadramento econômico mais claro ali, vai facilitar, né, relações ali com o CNAE também. Vai ter política de incentivo, incluindo linha de financiamento apoiada pelo BNDES. E isso começa a fomentar alguns casos de sucesso. Tem aí a Mango Salad Games, por exemplo, estão fazendo jogos inspirados na cultura de Alagoas. Tem também o Eternal Hope, que foi criado por uma empresa daqui de Curitiba, a Double Hit Games. Jogo autoral, chegou no Xbox, só que ainda tem uma contradição, né? Porque profissionais brasileiros, eles ajudam a construir alguns maiores jogos do planeta, né? Criam personagem, cenário, animação, corrigem bug, participam de projetos gigantescos, né? Muitas vezes ali protegidos, né? Por contratos de confidencialidade, só que a maior parte da riqueza gerada por essas obras vai continuar concentrada nas empresas que controlam as propriedades intelectuais, obviamente. Então os salários ficam na periferia, né, dessa cadeia produtiva. Só que os grandes lucros vão ficar nas sedes dos conglomerados, né, do nosso norte global. Só que essas contradições começam a gerar novas possibilidades também. E é isso que começa a acontecer na indústria dos jogos, né? Porque esse fracasso de projeto bilionário, isso não significa necessariamente que o setor está morrendo, né? Isso já aconteceu lá na época do Atari, por exemplo, em 1980. E aí teve uma reorganização do mercado. Inclusive, eu gostaria de fazer um vídeo sobre isso, cara. Acho que seria bem legal. Digam nos comentários se vocês gostariam de ver esse tipo de vídeo aqui. Mas a reorganização do mercado na época do Atari, isso gerou um monte de oportunidade para a empresa japonesa, por exemplo. E agora, nesses últimos anos, a gente começa a ter sinais parecidos aqui. Porque cada vez mais estúdios, eles passaram a apostar em jogos com orçamentos entre 10 milhões a 50 milhões. É por isso que quando você pega agora pra jogar, cara, toda vez que tu vai abrir uma plataforma de jogos aí igual vamos lá, vamos na Game Pass, por exemplo.
Tu abre lá pra jogar, cara, é muito jogo parecido, é muito jogo de plataforma, né? Muito jogo aquele 2D, meio 3D, né? Que é aquela plataforma meio diagonal, né? Muito jogo de RPG de turno, né? São jogos um pouco mais baratos, né? Acredito, de se fazer, né? Nós tivemos aí o Ou tô falando merda? Clair Obscur, foi um jogo que custou próximo de 10 milhões, ganhou o prêmio de jogo do ano em ano passado em um monte de lugar. Eu comecei a jogar, mas achei meio chato. É que eu não tenho muito tempo, cara, pra ficar jogando jogo muito longo, sabe? E os caras conseguiram entregar o nível técnico que é comparável aí de produção mais cara. Tudo bem que eles usaram uma IA no processo, mas ao invés de gastar centenas de milhões criando um mapa gigantesco e vazio, por exemplo, o estúdio vai concentrar recursos num mundo menor, um mundo RPG de turno. do mais detalhado. Vai ter o Power World também, que é meio genericaço ali. Conquistou milhões de jogadores sem depender de orçamento bilionário. RPG de turno. Nem uma estratégia agressiva de monetização. E isso aqui é uma mudança importante, cara, porque quando projetos eles começam um jogo a legal, deixar cara, de um carregar projeto- essa pressão de recuperar muito, Eu acho o Power Word um projeto muito interessante, cara. A gente fala projeto porque é um jogo meio beta, né, cara? Mas, porra, eu joguei Power Word quando saiu. Achei interessantíssimo o jogo, interessantíssimo. Muito maneiro. da grana, aí o pessoal começa a arriscar um pouquinho mais algumas coisas, eles podem assumir um pouquinho mais de risco e podem começar a criar experiência que é voltada para um público específico ali, buscar mecânica Power Word fez o que o Pokémon não fez, porra. diferente, né? Entregar jogos bem legais, A Nintendo, Power Word fez o que a Nintendo não fez com Pokémon. É isso. completos e sem depender de loja, de passe de batalha. E aí o dinheiro ele começa a seguir agora aquilo que os jogadores buscam, cara. Obra com identidade própria. E eu vou falar de um joguinho, cara, que eu joguei bastante ano passado, que eu indico fortemente porque é um joguinho que você consegue jogar ouvindo podcast, que é o Vampire Survivors. Pô, eu adoro esse negócio aqui. Você vai andandinho e chega uma hora, cara, que parece que tu consegue quebrar o jogo. Isso é uma sensação muito legal. É tosquinho assim, mas é legal. E eu considero, meus amigos, que a criatividade ela vai voltar a aparecer mais para os jogadores. Tem muito jogo bom sendo feito que a gente não conhece e eu considero que essa crise dos... Não, isso aí a gente não pode deixar de falar, não. Tem muito jogo bom saindo também. Não é... Eu joguei um jogo, cara, que é o Carry On, que é você joga com um monstro no mapa e você tá dentro dentro de uma base militar, né, subterrânea, e você é uma experiência, e você é um monstro, e tu tem que sair, cara, de dentro daquela base ali, arrumar um jeito. É um jogo de labirinto, né, de puzzle, né. Pô, bom demais, eu vou botar aqui Ao fim não, é só um esgotamento desse modelo de produção. E isso já aconteceu de formas diferentes na história. Mas foda-se o que eu penso, né, cara? Quero saber o que você pensa. Diz aí seus comentários. Se você curtiu o vídeo, também deixa joinha, não esquece de se inscrever no canal e também considere se tornar membro. Tem uma porrada de vídeo exclusivo que você pode ter acesso a partir de agora. E é isso. Te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Mano, então, é exatamente isso que ele falou, cara. Basicamente... São ciclos, né, cara? Basicamente são ciclos. A gente meio que... O mercado, né, ele funciona como ciclos, né, cara? O cinema funciona assim. A música funciona assim. Entendeu? O mercado do entretenimento, no geral, ele funciona como um ciclo. O videogame funciona como um ciclo, né? Chega uma hora que satura. Determinado tipo musical satura. Determinado tipo de filme satura. Determinado tipo de jogo satura. Determinado tipo de literatura talvez sature também, entendeu? Então, quando satura, tem que dar uma parada. O mercado ele se adapta a um outro estilo, a um outro tipo de jogo, né? Voltando assim para o videogame ou para o filme, né? Você pode levar em consideração para qualquer tipo de mercado do entretenimento. E depois que dá esse intervalo, o ciclo se repete, né? E aí volta em alta de novo aquele tipo, aquele determinado estilo de jogo, determinado estilo de filme, entendeu? E assim vai, cara. Deixa eu mostrar pra vocês o jogo que eu acabei de falar, antes de ir embora. É o Carry On, um gameplay. Vou mostrar um gameplayzinho aqui pra vocês rapidinho do jogo.
vocês darem uma olhada. Aqui, ó. No caso aqui, cara, você joga com esse monstro vermelho aqui, ó. Tá vendo? Cara, que jogo foda, mano. Que jogo foda. Eu zerei ele, cara. Eu zerei os dois jogos que tinham lá, cara. Eu zerei ele e zerei uma expansão que tem ele também, que é na Sibéria. É na Sibéria, eu zerei também. Tava na Game Pass, cara. Ó, vou passar um pouquinho pra frente. Ó o stealth. O jogo tem tudo, cara. Tem stealth, ação, frenético, ó. Se quiser também sair quebrando a porra toda, matando todo mundo numa porrada só, pode ir também. Ó. Olha lá, e conforme tu vai matando as pessoas, ele vai crescendo. O monstro ele vai ficando maior, tá ligado? Passar um pouquinho mais pra frente. Olha lá. Aí. Tá aí, cara. Jogão. Carry On, hein? Quem quiser jogar, mano, aconselho muito. Aconselho muito, tá? Eu não lembro quem foi que... Qual é a empresa, não. Deixa eu ver se tem aqui na frente aqui o nome da empresa. Início do jogo aqui pra ver se aparece alguma coisa aqui. Não tem o nome da empresa, não. Carry On, cara. Carry On. Procura esse jogo pra jogar. Um jogo indie. Tá? Tá dentro da categoria aí de jogos indies. Vale muito a pena jogar, tá? Segue a gente lá. Órfãos da Silbene. Tem nossos QR Codes aqui. Um QR Code é o nosso LivePix. O outro QR Code é o nosso grupo no WhatsApp, onde você pode pegar e mandar vídeos pra gente reagir aqui. Trocar uma ideia com a gente, mandar ideias, tá bom? E é isso.